Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula do curso de Excel básico. Mas antes da gente ir para a aula, não esqueça de deixar o seu like, de fazer os seus comentários e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá então? Vamos para o Excel? Bom pessoal, um outro recurso de preenchimento interessante que nós temos é a possibilidade de inserir listas ou séries em planilha. Como que a gente faz isso? Para que a gente use esse recurso, prestem atenção que no meu seletor, no canto inferior direito do meu seletor, eu tenho esse quadradinho. Quando eu posiciono o meu cursor do mouse em cima desse quadradinho, ele transforma numa cruz preta. Esse quadradinho a gente chama ele de alça de preenchimento. E através dele eu posso fazer o preenchimento de algumas células, como a gente vai ver aqui agora. Então, pessoal, vamos supor que eu digitei a letra A em uma célula. Posicionei o seletor nessa célula, venho com o ponteiro do mouse na alça de preenchimento, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto ele para as células que eu quero. Automaticamente, o Excel vai preencher para mim as células para onde eu arrastei o seletor com o texto que estava naquela primeira célula onde eu comecei o processo. Eu posso puxar para baixo, mas posso puxar também para as laterais. Poderia puxar para cima também, posso puxar em qualquer direção. Se eu tenho um número, se eu digitei um número numa célula e usar a alça de preenchimento, a princípio ele faz o mesmo processo que ele fez com o texto. Ele copia o conteúdo daquela célula para as demais. Mas presta atenção, ele trouxe esse ícone aqui para mim do lado da alça de preenchimento. Se eu clico nessa seta que aparece aqui para mim, ele abre para mim uma lista de opções e nessa lista de opções eu tenho a opção de copiar as células ou de preencher uma série. Então, nesse caso aqui, se eu escolher preencher série, ele vai preencher para mim as séries numéricas somando de 1 em 1. Então, ele começou aqui no 1 e foi até o 11. Agora, vamos supor que eu quisesse preencher de 5 em 5, não de 1 em 1 igual ele fez aqui. Nesse caso, basta que eu inicie preenchendo duas células. Então, preenchi a primeira célula e preenchi a segunda célula, definindo o intervalo. Depois eu seleciono essas duas células, clicando na primeira e arrastando até a segunda. Nós vamos ver outras formas de seleção daqui a pouco. Clico na alça de preenchimento e arrasto. Nesse caso, ele já faz para mim o preenchimento em série, fazendo o intervalo idêntico ao intervalo entre as duas primeiras células que eu selecionei. Então, nesse caso aqui, como do 5 para o 10 o intervalo era de 5, ele repetiu esse intervalo para as outras células. Então, fez 5, 10, 15, 20 e aí por diante. Uma outra forma de auto-preenchimento que eu tenho também, uma outra forma de preenchimento de listas também que eu tenho, é o preenchimento de listas pré-definidas. Então eu pré-defino uma lista, deixo uma lista pré-definida, mais para frente nós vamos ver como fazer isso. E quando eu digito um item dessa lista que eu defini e uso a alça de preenchimento, o Excel automaticamente preenche com os demais itens daquela lista na sequência que foi definida lá na lista de preenchimento. O Excel já traz algumas listas pré-definidas para mim. Por exemplo, se eu digitar aqui, Jan, e usar a alça de preenchimento para o lado, ele já preenche aqui para mim, com as 3 primeiras letras dos meses. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, e aí por diante. Se ao invés de digitar só as 3 primeiras letras, eu digitar o nome do mês inteiro e usar a alça de preenchimento para arrastar para o lado, ele preenche as células laterais com o nome do mês completo.
janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Porque são listas que já estão definidas previamente pelo próprio Excel. Além do nome dos meses, eu posso também usar uma outra lista que tem pré-definida, é o nome da semana, dos dias da semana. Então, se eu digitar aqui segue, de segunda, e arrastar para o lado, ele vai preencher com 3 letras também as células anteriores com os nomes dos dias da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e assim por diante. Se eu continuar arrastando e chegar no final da lista, ele reinicia aquela lista. Então depois domingo, segunda, terça e vai repetindo para preencher todas aquelas células para onde eu arrastei a lista, a alça de preenchimento. E eu posso também usar o nome completo. Segunda-feira. E se eu arrastar abaixo, ele vai preencher também com segunda, terça-feira, quarta-feira e assim por diante, usando o nome completo do dia. Então essas são listas pré-definidas que eu já tenho, já cadastradas pelo Excel. E se eu uso a alça de preenchimento, eu consigo fazer esse preenchimento aí de uma forma mais prática, de uma forma mais fácil. Uma outra forma que eu tenho também de preencher um conjunto de células com um único item é selecionar todas as células que eu quero preencher com aquele valor, tá? Com aquele número ou com aquele texto. Prestem atenção que quando o meu seletor está marcando várias células, está marcando aqui desde a célula B2 até a célula I14, uma das células da área selecionada fica destacada, fica numa cor diferenciada. No caso aqui ela está branca e as outras selecionadas estão cinzas. Então, se eu fizer qualquer digitação aqui agora, eu entrarei com os dados nessa célula que está destacada dentro da área. A gente vai ver daqui a pouco, eu posso movimentar só dentro dessa área. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, eu posso digitar A, depois B, e assim por diante. Então, eu digitei o A. Antes de apertar a tecla Enter para confirmar a entrada nessa célula, se eu pressionar a tecla Ctrl, mantiver ela pressionada e apertar a tecla Enter, ele vai preencher toda a área selecionada com aquele conteúdo que eu digitei na célula ativa. Então, digitei C. E antes de apertar Enter, mantive o Ctrl pressionado e apertei a tecla Enter, ele preenche todo o conteúdo daquela área com o que eu digitei. Bom, pessoal, igual eu já mencionei na primeira aula, quando eu começo a digitar em uma célula, eu saio do modo pronto e vou para o modo digita. Se eu estou no modo digite, ou se eu estiver no modo de edição da célula, a gente vai ver daqui a pouco como faz isso, na barra de fórmulas, ele habilita para mim o botão cancelar e o botão inserir. Se eu clico no botão cancelar, ele ignora a digitação que eu estava fazendo naquela célula. Se eu comecei a digitar e cliquei no botão inserir, ele faz a inserção daquela célula e volta para o modo pronto. Além de fazer isso clicando nesses botões, no botão cancelar e no botão inserir, eu posso apertar a tecla Tab, eu aceito a inserção, eu faço a inserção, eu efetivo a inserção daquela digitação que eu estou fazendo e passo para a célula da direita. Se eu estou digitando e pressionar a tecla Enter, ele vai considerar aquela digitação, vai efetivar a inserção daquele dado na célula e passar para a célula de baixo. Agora, se eu estou fazendo uma digitação numa célula e quero cancelar essa digitação, basta pressionar a tecla ESC. Vamos supor que eu tenho um conteúdo na célula. Se eu digitar qualquer outra coisa e confirmar,
ele vai substituir o que já existia na célula. Então digitei E, ele substituiu pelo D. Tá joia? Então se eu entrei no modo digite, o que estava na célula anteriormente será perdido. Aí ele vai ser substituído por aquilo que eu estou digitando. Então se eu já tenho um texto na célula, se eu já tenho um número, só quero corrigir esse texto, eu não posso trabalhar com o modo digite. Eu tenho que entrar no modo edita. Eu tenho que entrar no modo de edição daquela célula. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, A, B, D, E, F, G. Ficou faltando o C ali, eu estava digitando as letras A, B, C, D, E, F, G, e ficou faltando a letra C ali no meio. Se eu digitar o C aqui agora, ele vai substituir tudo aquilo que eu já digitei. E eu não preciso digitar tudo isso de novo, basta eu entrar no modo edita. Tem algumas formas de eu entrar no modo edita, de eu entrar no modo de edição. Uma delas é dando um duplo clique na célula. Se eu clicar 2 vezes com o ponteiro do mouse na célula, ele entra no modo edita para aquela célula. Então se a gente olhar na barra de status aqui agora, nós estamos no modo edita. Uma outra forma de entrar no modo edita é clicando dentro da barra de fórmula. Então eu posso clicar aqui na barra de fórmula, eu também entro no modo edita. Uma outra forma de eu entrar no modo edita é pressionando a tecla de função F2. Então se eu apertar a tecla de função F2, ele também entra no modo de edição da célula. Então, eu entrando no modo de edição, eu também passo a ter acesso aos botões cancelar e inserir. E além disso, eu posso também cancelar e inserir o conteúdo naquela célula, as alterações feitas naquela célula, usando as teclas Tab, Enter e a tecla ESC para cancelar, igual nós fizemos no modo digite. Bom, pessoal, então agora que nós já vimos como inserir dados na nossa planilha, vamos começar a inserir algum dado útil nessa nossa planilha. Então vamos selecionar a célula A1, clicando nela, e digitar despesas domésticas hífen 1 O minúsculo para primeiro trimestre 2020. Na hora que eu apertar Enter, reparem que esse conteúdo foi até a célula D1, mas igual eu informei, ele está todo na célula A1, ele foi todo inserido na célula A1. Então se eu tiver aqui na célula A1, na minha barra de fórmulas tem todo o conteúdo. Se eu tiver na célula B, ela está vazia. Se eu tiver na célula C1, ela também está vazia. E na célula D1, ela também está vazia. Então agora nós vamos clicar aqui na célula A3 e digitar aluguel. E apertar a tecla Enter. Automaticamente ele já passa para a célula A4. Aí eu digito água e aperto Enter. Digito luz e aperto Enter. Digito telefone e aperto Enter. Digito sacolão e aperto Enter. Digito supermercado e aperto Enter. E digito total e aperto Enter. Bom, pessoal, prestem atenção que supermercado não coube na célula A8, assim como despesas domésticas também não coube na célula A1. E agora nós vamos preencher aqui na linha 2 o título de cada um dos meses.
Como a gente vai pegar o primeiro trimestre, a gente vai preencher com janeiro, fevereiro e março. Algumas pessoas, na hora de preencher, como viram que o supermercado não coube aqui, começam o preenchimento de janeiro na coluna C. Isso não deve ser feito. Mais para frente a gente vai ver como alterar essa célula aqui para que supermercado caiba nessa célula. Tem algumas formas de fazer isso, mais para frente a gente vai ver. Mas agora nós vamos preencher janeiro aqui na coluna B. Tá? Os valores de janeiro vão vir na coluna B. Mais para frente, à medida que a gente for trabalhando com fórmulas, com funções e com outros recursos do Excel, vocês vão ver que essa é a melhor forma de trabalhar. Se eu deixar essa coluna B aqui em branco, vazia, eu vou ter uma série de problemas lá na frente. Então nunca preencha, nunca deixe essa coluna vazia ou uma linha totalmente vazia, a menos que você esteja diferenciando duas áreas de dados na sua planilha. Então eu fiz aqui uma área de despesas e aqui eu vou fazer uma área de receitas. Então nesse caso vale a pena deixar as colunas em branco. Fora isso, dentro de uma única área de dados, não deixe nenhuma coluna, nenhuma linha totalmente em branco. No nosso caso aqui, a linha 2 ela está em branco, mas porque a gente ainda não preencheu. Mas a gente vai preencher agora. Então eu venho aqui, ó, digito JAN na primeira célula, na célula B2, pego a alça de preenchimento e arrasto até a célula D2. Automaticamente ele preenche para mim com fevereiro e março nessas células laterais. Bom, pessoal, hoje nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós continuaremos a trabalhar com essa planilha. Pratiquem bem essa parte até aqui, pratiquem o que nós vimos até aqui e na aula que vem nós daremos continuidade. Mas para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho na próxima aula, nós precisamos salvar essa planilha. Para salvar essa planilha, na barra de ferramentas de acesso rápido, eu tenho o botão salvar. Se eu clico nesse botão e eu já dei um nome para minha pasta de trabalho, o nome da minha pasta de trabalho já está preenchido aqui, eu já dei um nome, já escolhi um local para ela, ele vai simplesmente salvar e vai aparecer aqui para mim na frente do nome da pasta de trabalho que ela foi salva. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas nesse caso, como nós não salvamos ainda essa pasta de trabalho, na hora que eu clicar no botão salvar, ele vai abrir para mim essa janela salvar arquivo. Nessa janela eu vou definir um nome para o meu arquivo, um nome para minha pasta de trabalho. Vamos supor que eu vou chamar minha pasta de trabalho de controle financeiro 2020. Aqui eu vou escolher o local aonde eu quero salvar a minha pasta de trabalho. Nessa caixa de seleção aqui, ó, ele vai listar para mim os últimos locais, as últimas pastas que eu usei, as últimas pastas que eu trabalhei com elas. Se a pasta que eu quero salvar, se aonde eu quero salvar não estiver disponível aqui, eu posso ou clicar em mais locais, ou aqui anteriormente, se eu já sei que eu quero salvar numa pasta nova, num local que eu não trabalhei ultimamente, eu posso clicar aqui também em mais opções de salvamento. Além disso, antes da gente fazer isso, prestem atenção que alguns itens aqui, ó, pode ter uma nuvem ou pode ter uma pasta, o desenho de uma pasta. Esses que tiverem um desenho de uma pasta estão na sua máquina, estão no seu computador. Esses que tiverem um desenho de uma nuvem são pastas que foram salvas no OneDrive. Eu prefiro trabalhar com o arquivo no meu computador. Então eu vou clicar aqui em mais opções de salvamento e aí ele vai abrir para mim a tela inicial, o menu arquivo. Quando a gente clica no menu arquivo, a gente viu na última aula, ele abre essa janela para mim. Na opção salvar como. Como eu ainda não dei um nome para o arquivo, eu tenho que dar um nome. Então ele abre para mim na opção salvar como. Nessa coluna aqui, ó, eu tenho a opção este PC.
Então eu clico nessa opção Este PC e aqui ele mostra as pastas que eu tenho neste PC. Mais especificamente aqui, ó, no meu caso, ele já está com a pasta Documentos do PC selecionado. Se eu clicar aqui, ele volta um nível, ele volta para este PC. Então, ele traz as pastas que estão neste PC. Como eu já tinha usado documentos, a última vez eu salvei dentro da pasta Documentos, então ele já trouxe nessa pasta aberta para mim. Então eu posso selecionar uma pasta dando um clique nela, ou clicar no botão Nova Pasta para criar uma nova pasta. No nosso caso aqui, nós vamos selecionar dentro da opção PC, este PC. Se o seu ainda não tiver selecionado, você clica na pasta Documentos, e dentro da pasta Documentos, nós vamos clicar no botão Nova Pasta, e vamos criar uma pasta para o curso, para a gente salvar os arquivos do curso. Então vou clicar em Nova Pasta, ele vai abrir essa janela para que eu digite o nome da pasta, e eu vou chamar essa pasta de Curso Excel Básico. Pessoal, isso aqui é uma sugestão. Se você quiser criar de uma outra forma, quiser salvar ele em um outro local, fique à vontade, desde que você saiba aonde você está salvando, para na próxima aula a gente continuar a partir do ponto que nós paramos. Então dou OK. Ele criou para mim então a pasta Curso Excel Básico dentro da pasta Documentos. Se eu clico nessa pasta agora, ele está dentro da pasta Documentos, dentro da pasta Curso Excel Básico, que a princípio está vazia. Então agora ele vai salvar o arquivo, a pasta de trabalho Controle Financeiro 2020, dentro da pasta Curso Excel Básico, que está dentro da pasta Documentos. Depois que eu defini o local e que eu defini o nome do meu arquivo, da minha pasta de trabalho, basta eu clicar no botão Salvar. Agora, prestem atenção que na minha barra de títulos eu tenho o nome da minha pasta de trabalho e tenho aqui também salvo, indicando que aquela pasta de trabalho está salva, não tem nenhuma alteração para ser salva. Se eu fizer qualquer alteração aqui, ó, o salvo passa a não estar aqui mais. Aí ele passa a não mostrar mais a palavra salvo. Vou apagar aqui de novo. Então eu fiz alteração nessa planilha e essas alterações não foram salvas. Por isso não tem o texto salvo aqui junto com o nome da pasta de trabalho. Dessa vez, como eu já dei um nome para minha pasta de trabalho, se eu clicar no botão salvar, ele simplesmente salva, inclui aqui para mim a palavra salvo, indicando que já foi salvo, e aí eu não preciso fazer mais nada. Aí ele salvou naquele mesmo arquivo, naquela mesma pasta de trabalho, que é a pasta de trabalho Controle Financeiro 2020, dentro do local, dentro do caminho que eu tinha definido anteriormente. Espero que vocês estejam gostando, deixe o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que nós postarmos aulas aqui no canal. Aguardo você na próxima aula, um grande abraço.